no texto. Fecha aspas. Lembrando que a ministra Rosa Weber marcou o julgamento no STF sobre as redes sociais já para o próximo dia 17, na próxima quarta-feira, após a discussão do PL no Congresso Nacional e agora esse conjunto de informações aí que estamos passando para vocês. Muito bem, vamos conversar e fazer a análise jurídica da decisão e da repercussão do caso com o advogado especialista Guilherme Barcelos. Está já conectado aqui ao Bastidores do Poder. O Guilherme Barcelos é membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutor Barcelos, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Guilherme, meu querido amigo, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer falar contigo e com a audiência qualificada da Rádio Bandeirantes. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, qual é o possível impacto dela? Não parece que ela foi mal pensada no sentido de que os críticos do PL atribuem ao objetivo do texto a censura prévia. E aqui, a crítica à decisão é de que ela pratica a censura prévia. Guilherme, vamos lá. Desde já, eu quero apresentar aqui a ti e aos teus ouvintes uma discordância para com essa decisão do ministro Alexandre. E a minha discordância é a seguinte: em certa passagem da decisão, e eu estou com ela aberta aqui, ele disse que essas empresas elas não poderiam se manifestar contra projetos de lei. E eu discordo frontalmente disso. E imagine aqui por hipótese, uma empresa, por exemplo, que vende armas e munições. Ela não apenas pode, como provavelmente deve se manifestar contra projetos de lei que visem eventualmente restringir esse comércio. Assim também pode ser com essas plataformas digitais. Portanto, aqui me parece que o ministro Alexandre ele erra, e erra feio, dando inclusive munição, com perdão para a redundância, para esses críticos. A questão não é ou não reside na crítica, na existência da crítica ou na inexistência dela, mas como a crítica se dá. Me parece que aí está o X da questão. E nesse caminho, Guilherme, nós não podemos ignorar, crítica à parte, que o que está acontecendo aqui é que essas plataformas estão se utilizando da sua estrutura, dos seus algoritmos e do seu poderio econômico para promover em massa uma desinformação acerca do PL 2630, chamado de PL das fake news. Eu não tenho dúvida alguma de que essas mensagens que provieram do Google, da Meta e de início e agora vieram por parte do Telegram, elas desinformam acerca deste projeto. A crítica em si, ela é válida. Porém, o conteúdo da crítica, ele considerado que está posto, merece um sinal de alerta aqui, porque realmente tem havido uma desinformação. Esse projeto ele não visa censurar ninguém, ele não visa acabar, como eles estão dizendo, com a liberdade de expressão, ou mesmo suplantar a democracia no Brasil, muito antes pelo contrário. Agora, doutor Barcelos, deixa eu lhe perguntar isso, porque, muito bem, o senhor critica a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o senhor discorda da decisão do Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo, o senhor admite que o teor do texto publicado pelo Telegram, ele tem ali componentes que falsificam o debate. Da mesma forma como o próprio Alexandre de Moraes alega na sua decisão. Então, sendo que notoriamente o texto do Telegram falsifica a verdade, portanto, pratica uma manipulação em relação ao conteúdo do projeto, deve a justiça ficar inerme em relação a isso? Não, creio que não. Eu creio que não, muito antes pelo contrário. E o que cabe, então? Parece... Desculpa, eu não entendi, Guilherme. O que cabe, então? Cabe exatamente aquilo que o ministro fez. Determinou a remoção da mensagem, sobretudo porque a mensagem desinformativa assim foi posta a partir do poderio dessa empresa, de toda a estrutura dessa empresa, determinou uma mensagem de retificação e, em caso de descumprimento, apenas e tão somente em caso de descumprimento, como tu bem alertou, a suspensão da plataforma por 72 horas, além das multas que ali foram previstas também. Me parece que a decisão é correta. No fim das contas, ela é correta, considerado o contexto. Porém,
eu tenho essa crítica. As empresas, sim, elas podem criticar e elas podem, sim, se posicionar contra projetos de lei. A questão aqui é como isso será feito. E, nesse caso, nós precisamos entender, Guilherme, nós não estamos tratando de uma crítica no varejo, tampouco de uma crítica institucional no varejo, mas sim de uma mensagem disseminada massivamente e, portanto, no atacado, e que traz um conteúdo desinformativo. Então, me parece que a decisão do ministro Alexandre ela é correta. Ela errou em alguns pontos, e inclusive, sobretudo, talvez, nessa afirmação. Mas, no fim das contas, ela se afigura como correta e, aliás, razoável, considerando que não suspendeu o Telegram, mas determinou a remoção da mensagem, a publicação de uma mensagem de retratação e apenas em caso de descumprimento, eu reitero, aí sim a suspensão. Até o momento não houve a publicação por parte do perfil do Telegram, no Telegram, da mensagem determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, apenas para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, na sua visão, a decisão de Alexandre de Moraes não é de todo errado, ela apenas exagera em certos pontos e estabelece ali um precedente que, aí eu pergunto, pode ser considerado perigoso? Ele poderia sim ser considerado perigoso se analisado em fatias. No conjunto da decisão, me parece que não. Mas, no Brasil, Guilherme, eu costumo sempre dizer, lembrando o ministro de Estado, que até mesmo o passado é incerto. O que dizer, então, do futuro, né? Sim. Nada impede que alguém venha e recorte uma parte dessa decisão e comece a fazer um terrorismo semântico a partir dela. Mas eu reitero, houve alguns excessos verbais nessa decisão, alguns adjetivos também, o que me incomoda. O juiz não pode adjetivar a decisão. Cabe a um ministro do Supremo determinar o que uma empresa tem de publicar em termos de análise de conteúdo de projeto de lei? Porque é o caso. Essa é uma ótima pergunta e não foi a primeira que me foi apresentada. E eu diria sim, a legislação ela já traz, inclusive, alguns mecanismos de retratação, tá bem, Guilherme? Então não foi nessa parte algo arbitrário. Há previsão. Inclusive, a gente poderia citar o próprio direito de resposta. E considerado o contexto, realmente me parece que não foi arbitrária a determinação dessa publicação de retratação. A questão é, a gente não pode analisar essa decisão descontextualizada. É uma decisão proferida em um contexto muito peculiar e que denota, aliás, e o detalhe me parece importante, uma reincidência, não por parte do Telegram, mas por parte dessas plataformas digitais. Nós vimos o que aconteceu com o Google. O Google, a partir da determinação do Supremo, removeu a mensagem e agora veio o Telegram e reincidiu nessa mesma prática. Mas eu acho que não dá para comparar o teor da mensagem do Google, que era uma crítica técnica ao PL, com o teor da mensagem do Telegram, que me parece pratica descarado terrorismo em relação ao PL. Exatamente. Eu acho que a mensagem do Telegram é muito pior, considerado o seu conteúdo. Tanto que a Meta, eu estava ouvindo o programa aqui, a Meta, tu falou muito bem, ela disse que não tem nada a ver com isso, né? E me parece que fez bem. Essa mensagem do Telegram, melhor dizendo, ela foi mais grave considerado o seu conteúdo, e tanto é assim que, ao contrário do que aconteceu com o Google, o ministro determinou, em caso de descumprimento, a suspensão da plataforma de mensagens instantâneas. Então, Guilherme, em resumo aqui, vamos ver se eu consigo te responder de maneira bem clara. Não acho que a decisão foi equivocada, não acho que a decisão foi arbitrária, há uma reincidência na prática e o Telegram vai ter que cumprir essa decisão do Supremo Tribunal Federal sob pena de ter os seus serviços suspensos no Brasil. A decisão, ela peca em alguns pontos. Me parece equivocada quando diz que essas plataformas não poderiam criticar projeto de lei. Ela erra. A questão é a maneira da crítica. Eis o ponto. Mas, quanto ao mais, apesar dos adjetivos constantes na decisão, me pareceu adequada a medida do STF nesse caso. O senhor falou sobre práticas reiteradas. No caso aqui do Telegram em específico, me parece ser a rede social mais insubordinada. Tem um histórico aí de decisões não cumpridas da época da eleição, agora mais recentemente, caso envolvendo
neonazistas que utilizavam a rede para troca de mensagens. E agora estamos na expectativa em relação a esta última decisão. Essa é uma empresa que não tem sede no Brasil. Como é que se lida com uma empresa que atua dessa forma? Guilherme, a pergunta é ótima. E acho que tu vai lembrar, em 2022, no âmago da eleição, inclusive, o STF acabou por suspender o Telegram. Sim. Por suspender o funcionamento da empresa no Brasil. E justamente pela ausência de representação aqui no Brasil, o que impossibilitava, inclusive, o recebimento de intimações. E aí, em resposta, o que fez o Telegram? Ele deu poderes a um advogado de São Paulo, um ótimo advogado, aliás, Dr. Thomas, para receber essas intimações. Então, me parece que esse problema ele estaria sanado, considerando que há um colega meu com poderes específicos para receber intimações de interesse da empresa. Portanto, esse me parece ser um problema superado. Agora, se a empresa vai cumprir ou não vai cumprir, saberemos em seguida. Até onde eu sei, eu falei com alguns colegas aqui em Brasília, o Telegram está na iminência de receber essa intimação. Então, nas próximas horas, aí a gente já terá um panorama definitivo acerca dessa situação. Não lhe parece, doutor Guilherme Marcelos, que essa decisão no âmbito de um inquérito interminável, que é o inquérito das fake news, ele se enfraquece, esse processo decisório, e ganha a conotação de uma ação de um magistrado que vai incorporando mais poderes a cada decisão nova que toma? Eu te respondo, e aqui te respondo de maneira muito tranquila. E a minha tranquilidade, ela está posta, Guilherme, no fato de as minhas críticas serem de há muito tempo. Esse inquérito das fake news, e a minha crítica é bem contundente a esse respeito, e não é de hoje, eu reitero, ele é um inquérito que foi instaurado há 5 ou 6 anos aproximados, é um inquérito que não tem objeto definido, é um inquérito que instaurou uma espécie de jurisdição universal no âmbito do STF e que deu ensejo, inclusive, a medidas tomadas de ofício. Então, meu caro, eu te digo em resposta que sim. Quanto ao inquérito e quanto ao bastidor dessa decisão, eu sou um grande crítico e as minhas críticas são leais e transparentes e não é de hoje, eu reitero mais uma vez. Não penso que tenha sido a melhor saída a ser tomada por parte do STF e não penso, sobretudo, que seja um inquérito que deveria estar mantido até agora. Sobretudo, e eu reitero vez mais, nós temos um inquérito de 6 anos aproximados, sem objeto definido, cabe tudo lá dentro, e a partir daí, meu irmão, acaba por dar poderes extremados a uma autoridade pública. É fato, e muitos dizem, que essas decisões do ministro Alexandre, elas têm sido reiteradamente submetidas ao plenário. Mas aí, eu gosto de lembrar sempre de um filme muito famoso chamado Dossiê Pelicano. E lá pelas tantas, a personagem principal, em uma cadeira da graduação em Direito, vai e diz ao professor, olha, a Suprema Corte errou. E me parece que em alguns pontos, sim, a Suprema Corte tem errado. E tem errado justamente a partir de uma espécie de abuso de poder institucionalizado. Quanto à decisão analisada individualmente, me parece que não é equivocada. Agora, quanto ao background, como dizem os norte-americanos, sim, há problemas vários, variados, e a minha crítica, Guilherme, como eu disse no início, ela não é de hoje. Eu sempre procurei apresentar de maneira transparente. Acho sim que há alguns equívocos, há alguns abusos, há avançadas de sinal. Um inquérito que dura 6 anos, sem objeto definido, que instaurou uma jurisdição universal no âmbito do STF. E outros problemas há também, então, se a gente tivesse tempo para falar, eu também falaria. Sim. Mas eu te devolvo a palavra até para não gastar muito o teu tempo aí. Doutor Guilherme Barcelos, deixa eu lhe fazer uma pergunta em relação ao julgamento que se espera aí para o próximo dia 17. Foi chamado pela presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber. O conteúdo da mensagem do Telegram e o conteúdo da decisão de Alexandre de Moraes, me parece, incendeiam o debate novamente, que havia se amainado após a retirada de pauta do PL das fake news.
Me parece a regulação virá pelo STF antes de qualquer decisão do Congresso Nacional. Não estaríamos diante de outra aberração aqui? Quer dizer, a eventual anulação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, e alguns conjecturam, alguns analistas de STF, que a decisão pode fazer com que os efeitos do Código de Defesa do Consumidor acabem abrangindo a web. Guilherme, quem legisla é o Poder Legislativo. E me parece que sim, se o Supremo se utilizasse desse recurso extraordinário que está sob a relatoria do ministro Toffoli, acabasse por apresentar parâmetros de conduta a essas empresas em um sentido geral, me parece sim que ele estaria avançando o sinal em muito. Mas vamos lá para tentar esclarecer do que se trata esse recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário, ele questiona a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse artigo 19, ele prevê, a grosso modo, a ausência de responsabilização das plataformas pelos conteúdos que nelas são veiculados. É disso que nós estamos tratando. Vale dizer, o artigo é constitucional ou não é? E essa, convenhamos, é uma discussão válida. Até mesmo porque me parece haver aqui certo privilégio a essas big techs, considerado o texto do artigo de lei. Sim, me parece que o artigo estabelece para as big techs uma espécie de inimputabilidade exclusiva. Exatamente. O que inexiste no restante da legislação brasileira para todos os demais setores econômicos. É isso mesmo, Guilherme, é isso mesmo. E isso realmente me parece ser um privilégio. E em república não existe privilégio. Sim. Ou ao menos não deveria existir. Isso é uma coisa, ponto final. Daí adiante, meu irmão, e aqui eu te falo de peito aberto, me pareceria que o STF, de fato, estaria avançando o sinal. Até mesmo porque essa questão da regulação das plataformas é uma questão muito complexa e não seria resolvida na base do canetaço. Talvez nós estivéssemos criando aqui um problema maior a pretexto de resolver um problema que é considerável. E isso nunca é bom. Agora, neste RE, decidida a questão da constitucionalidade do 19, o Supremo poderia tomar algumas medidas mais leves, e uma delas seria uma técnica de interpretação constitucional ou de decisão constitucional que a gente chama de apelo ao legislador. Sim. E o que isso representaria? Olha, eu estou declarando aqui a inconstitucionalidade do 19. Essas empresas, elas não podem ter o privilégio, como tu bem disse, da inimputabilidade. Não. Isso é inconstitucional. E a partir daí, considerado o contexto que nós estamos vivendo, nós, Supremo, estamos apelando ao legislador. Ou seja, legislador, resolva essa parada e decida ou defina a partir de lei isso, isso e isso. Poderia ser uma saída mais adequada, no meu ponto de vista. Agora, respondendo efetivamente à tua pergunta, superada a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do 19, para além daí, se o Supremo se arvorasse na condição de legislador, creio sinceramente que estaria avançando o sinal e, mais importante, talvez efetivamente pudesse estar criando um problema a pretexto de resolver um problema. Uma última pergunta, daí indo pela linha que me parece foi traçada pelo ministro Alexandre de Moraes na sua decisão agora sobre o Telegram. O teor da mensagem do Telegram não configura um ataque às instituições, porque a mensagem do Telegram ela é bastante clara. Ela diz que se pretende, abre aspas, acabar com a liberdade de expressão, fecha aspas, e que, abre aspas, o governo terá poderes de censura sem supervisão judicial prévia, fecha aspas. E daí o ministro argumenta nessa linha, atribuindo ao Telegram um ataque às instituições. Isso faz sentido do ponto de vista jurídico, na sua avaliação? Ela faz sentido, a afirmação faz sentido e eu divido a minha resposta em duas partes. A primeira, nós precisamos ter em mente, ter em conta o conteúdo desse projeto. E aí eu te pergunto, o que é que a proibição de contas falsas, a proibição de uso de bots, ou seja, contas automatizadas por robôs,
limitação do alcance de mensagens e afins expeliria a liberdade de expressão. A resposta a mim, ao menos, parece muito clara. Em nada. E vale lembrar, robô não possui direito fundamental e, portanto, não tem liberdade de expressão. Eis a primeira parte. E a segunda parte, adentrando a ela, Guilherme, essa mensagem, a partir de um conteúdo de desinformação acerca do conteúdo do projeto, ela verdadeiramente visa colocar o Congresso Nacional na parede, cara. Visa acossar, ameaçar o Congresso Nacional. E isso sim é muito grave. Portanto, respondendo à tua pergunta, por um lado, ela desinforma acerca do conteúdo do projeto e, por outro, sim, ela representa uma ameaça às instituições brasileiras, sobretudo, eis o detalhe tão importante quando a própria plataforma se utiliza da sua própria estrutura para disseminar esse tipo de mensagem em massa para os seus usuários. Muito bem. Doutor Guilherme Barcelos, obrigado pela participação aqui no nosso programa. E só para divulgar, porque esse tema será abordado pelo senhor num painel digital, plataformas digitais, desinformação e regulação, nessa quinta, a partir das 19 horas. Como é que as pessoas podem acompanhar, doutor? Guilherme, muito obrigado, inclusive, pela divulgação. Nós falaremos amanhã, a partir das 19 horas, com a professora Lúcia Teixeira, que é uma colega muito querida e muito competente do Rio de Janeiro, e a professora Lúcia é uma das maiores autoridades hoje no país acerca do direito digital. Quem tiver interesse, quem assim desejar, pode acompanhar esse nosso papo que será realizado amanhã a partir do meu Instagram, que é Guilherme Barcelos ADV. Então nós manteremos amanhã uma conversa de cerca de 40 ou 50 minutos, e abordaremos todas essas questões, tendo como foco justamente o PL 2630, o chamado PL das fake news. A professora Lúcia, que é a estrela da noite, contribuirá sobremodo para o esclarecimento dessas questões. Vale a pena assistir. Contamos com todos vocês, inclusive. Fica aqui o convite. Obrigado, professor. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Vamos continuar conversando em contato sobre estes e outros assuntos. Meu querido Guilherme, muito obrigado pelo convite de novo. Foi um prazer e até a próxima. Conte conosco.